Fala aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que vocês vão ver isso, mas eu tô gravando aqui pra vocês, estou fazendo um teste com um microfone novo, vamos ver se vai funcionar. O que eu vou fazer? Eu vou resolver os exercícios, tá bom? Então vamos começar, vamos ver o exercício número 1. A combustão da gasolina pode ser equacionada por C8H18 mais O2CO2 mais água. Equação não balanceada. Considere que após 1 hora e meia essa reação foram produzidos 36 mols de CO2. Dessa forma, a velocidade de reação expressa em números de mols de gasolina consumidas por minuto é. Galera, o que a gente precisa fazer? Para fazer o balanceamento, a gente vai seguir aquela regra que é a regra conhecida como regra do macho. Né? O que é a regra do macho? É que a gente usa sempre a ordem metal, ametal, carbono, hidrogênio, oxigênio. Nesse caso, a gente vai usar só o CHO. Então, a primeira coisa, eu vou reescrever aqui embaixo para ficar melhor para balancear. Então, vai ficar C8H18 mais O2, dando CO2 mais H2O. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer o balanceamento do carbono, já que eu só tenho carbono, hidrogênio e oxigênio. O que me importa aqui, ó, são esses 8 mols de carbono. É isso que me preocupa. Esse 8. O que eu vou fazer com ele? Eu vou jogar esse 8 lá na frente. Então, ó, esse 8 vai vir para cá. Eu vou ficar com 8 mols de CO2. Beleza? Depois o hidrogênio, ó. Eu tenho 18 átomos de hidrogênio. Aqui eu tenho 2. 18 dividido por 2 são 9. Então eu vou botar 9 aqui, porque aí 9 vezes 2, 18. Vai ficar igual lá da frente. E o oxigênio, eu vou ter que somar o CO2 mais o H2O. Tá bem? Então, ó, no CO2 eu tenho 8 vezes 2, 16. Depois eu apago. 9 mais vezes 1, 9. Então eu tenho 16 mais 9. 16 mais 9 dá 25. Turma, o que acontece? Ó, como aqui eu tenho 2 e 25 não é divisível por 2, eu vou colocar isso em fração. Vai ficar 25 sobre 2. Perfeito? Então, 25 sobre 2. Então é assim que a gente faz o balanceamento quando precisa. A gente vai usar a regra conhecida como macho, mas nesse caso a gente usou só carbono, hidrogênio e oxigênio. E aí, para o oxigênio, para uma substância simples, quando for número par e ímpar, eu posso utilizar a fração. Eu não posso utilizar 12,5. Tá? Essa notação não existe na química. A gente utiliza quando precisa fração. Então, ó, ele fala aqui, ó, considere que após 1 hora e meia, então esse é o meu tempo, 1 hora e meia, foram produzidos 36 mols de CO2. Dessa forma, a velocidade de reação expressa em número de mols da gasolina consumidos por minuto é de... Então, ó, 1 hora e meia em minutos dá quantos minutos? 90. Então, ó, eu vou usar aqui, ó, 90 minutos. Perfeito? Só que ele dá o CO2 e pede da gasolina. Então, gasolina é C8H18, CO2 é CO2. 1 mol de CO2, de gasolina, tá para 8 mols de CO2. Perfeito. 36 mols vai estar para X. Deixa eu botar o grande. Então, ó, como é que vai ficar aí? X, 8x é igual a 36. X é igual a 36 dividido por 8. Beleza? E aí, quanto é que dá 36 dividido por 8? Ah, Val, de cabeça assim eu não sei. Então simplifica, ó. Simplifica por 2. Quanto é que dá 36 dividido por 2?
18. 8 dividido por 2, 4. Vai por 2 de novo, ó. 9 sobre 2, então isso vai dar 4,5. Perfeito? Então 4,5. Logo, vamos nós, ó. Ele fala assim: dessa forma, a velocidade de reação expressa em número de mols de gasolina consumido por minuto é D. Então eu tenho 4,5 mols em 90 minutos. Como é que eu vou fazer para saber 1 mol por minuto? Né? Eu vou pegar aqui, ó, então a velocidade vai ser a variação do número de mols, 4,5, sobre a variação do tempo, 90. Perfeito? Quanto é que dá 4,5 dividido por 90? 0,05. Então isso vai dar 0,05 mol por minuto. Ó, aqui eu não escrevi, mas eu usei a fórmula V é igual delta, nesse caso número de mols, concentração não, número de mols, então vou chamar de N, delta N sobre delta T. Perfeito, gente? Então, olha só, primeira questão, aplicação simples da fórmula, variação de matéria, nesse caso número de mols, pelo tempo. Perfeito? Vamos então para a segunda questão. Então, olha só, na primeira questão a gente encontrou uma velocidade, vou botar aqui, ó, velocidade de 0,05 mol por minuto. Agora vamos para a segunda questão, tá? Na segunda questão a gente vai ter assim: airbags são dispositivos de segurança de automóveis que protegem o motorista em caso de colisão. Consiste em uma espécie de balão contendo 130 gramas de azida de sódio em seu interior. A azida submetida a aquecimento decompõe-se imediatamente e completamente, inflando o balão em apenas 30 milissegundos. A equação abaixo representa a decomposição da azida. Considerando o volume molar igual a 24 litros por mol, calcule a velocidade da reação em litros por segundo de nitrogênio gasoso produzido. Perfeito? Então, ó, o que a gente vai ter aqui? Ó? A gente vai ter uma relação entre a azida de sódio, que é essa substância aqui, nitrogênio gasoso, que é essa substância aqui. Tá bom? Então a gente vai fazer a relação entre os dois. Repare que a equação nesse caso já está balanceada. Ele quer a velocidade em litros por segundo. Primeiro eu vou achar ela em mol, para depois passar para litro. Tá? Você vai entender por quê. Agora, como ele me deu a massa molar da azida, ele me deu a massa da azida, eu vou ter que trabalhar para a massa molar. Então eu vou relacionar aqui, ó, o número de mols da azida, tá? A massa molar da azida, com o número de mols do nitrogênio. Então vai ser NaN3 com o nitrogênio. Perfeito? E aí, gente, o que eu tenho que fazer? Achar a massa molar. O sódio vale 23, nitrogênio vale 14. Então a massa molar vai ser 23 mais 14 vezes 3, ok? Quanto é que dá isso? Ó, 14 vezes 3, 14 vezes 3, 51, 42, mais 23, 65. Então, esse valor é o valor da massa molar da azida. Perfeito? Então, vamos continuar aí. Vida.
A velocidade média, ela é a variação de matéria, nesse caso, variação de volume, sobre a variação no tempo. Então, vai ser 72 dividido por 30 vezes 10 elevado a menos 3. Porque ele me deu em milissegundos e a gente quer isso em segundos. Perfeito? Então, vai ficar assim, ó, 72 vezes 10 a terceira, passei para cima, ó, ficou positivo, dividido por 30. Então, velocidade média vai ser 72 vezes 10 ao quadrado dividido por 3. Cortei esse zero com uma unidade aqui de cima. Quanto é que é 72 dividido por 3? 7 dividido por 3 dá 2. E sobra 1. Beleza? 12 dividido por 3 dá 4. Então isso dá 24 vezes 10 ao quadrado, que é igual a 2.400 litros por segundo. Gente, vamos pensar, ó. O airbag, ele precisa encher um negócio muito rápido, né? Porque quando a gente encontra o resultado, é importante a gente ver se faz sentido ou não aquele resultado. E aí o airbag, o que acontece? Ele tem que encher um volume muito grande num tempo muito curto. Então, 2.400 litros em 1 segundo faz muito sentido. Perfeito? Né? Porque aí eu acho assim, 2.400 litros em 1 hora. Pô, não dá para esperar 1 hora para o airbag encher, porque até lá você já morreu. Né? Então, na hora de fazer essa conta, eu preciso ver se faz sentido. Maravilha? Vamos agora para a última questão. Então, olha só, a última questão ela fala assim: água oxigenada, H2O2, se decompõe produzindo água e gás oxigênio de acordo com a equação. O gráfico abaixo foi construído a partir de dados experimentais e mostra a variação da concentração de água oxigenada em função do tempo. A partir dos dados apresentados, calcule a velocidade média de consumo de água oxigenada nos primeiros 10 minutos. Gente, ó, primeiros 10 minutos, moleza. Vamos marcar ali no gráfico para a gente saber qual foi a variação para ficar de fato moleza, tá bom? Então, ó, olha o que a gente vai fazer. A gente quer saber nos primeiros 10 minutos. Então, ó, primeiros 10 minutos, qual foi a variação de água oxigenada, ó? Foi isso aqui, tá bom? Pelo gráfico, foi isso aqui. Então, ó, 0,8 para 0,5, eu tive uma variação de 0,3, perfeito? Em 10 minutos. Então, vai ser letra A. Velocidade média, a variação que a gente achou, 0,3 sobre 10, dá 0,03, vamos nós, ó, mol por litro por minuto, então vai ficar assim, mol por litro vezes minuto. Letra B, a velocidade média de gás oxigênio nos últimos 10 minutos. Então, ó, nos últimos 10 minutos, o que eu tenho aqui, ó? A variação foi de 0,1. Então, velocidade média vai ser 0,1 dividido por 10. Isso vai ser igual a 0,01 mol por litro por minuto. Maravilha? Só que isso é da água oxigenada. E eu não quero saber da água oxigenada, eu quero saber do gás oxigênio. Beleza? Repara que o gás oxigênio tem a metade do que eu tenho de água oxigenada. Se o gás oxigênio tem a metade do que eu tenho de água oxigenada, a velocidade dele vai ser a metade também. Tá bom? Então, se a velocidade dele vai ser a metade, como é que vai ficar isso? Para o gás oxigênio, O2 vai ser igual a 0,01 dividido por 2.
Isso aqui é 10, né? Então vai ficar 0,005 mol por litro por minuto. Maravilha? Então, gente, ó, resolvi com vocês as 3 questões que eu botei na lista, né? Essas questões são as questões que eu vou cobrar para vocês na prova, tá bom? Então, vou fazer questões semelhantes aí na prova para vocês. E aí, estudem, refaçam essas questões, joga no chat GPT, pede para ele fazer outras questões parecidas para vocês estudarem. Perfeito? Então, espero que vocês tenham gostado daí. A gente se vê na segunda na prova.